risinho do veneno. O Vasco é isso, o gigante incomoda, Fernanda. O gigante tem incomodado, e tem incomodado muita gente, hein? O Paulo Henrique, muita gente falando sobre seleção brasileira, não acha um absurdo, tá? Muito pelo contrário. A lateral direita não tem dono. Aliás, as duas laterais não tem dono. Por que não testar o Paulo Henrique? Paulo Henrique dá força defensiva e também chegada à frente com qualidade. Chegada à frente sem banalizar o apoio ao ataque. Seguinte, tá todo mundo feliz, Vascão venceu o Cruzeiro no placar de 2-0 no sábado e nesse vídeo a gente vai reagir ao Lucas Pedrosa aloprando os rivais. É isso mesmo. E a pergunta que eu quero fazer pra vocês é o seguinte: o lateral direito Paulo Henrique, destaque do Campeonato Brasileiro, merece ser convocado por Carlos Ancelotti para a seleção brasileira? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante. Só o risinho do veneno. O Vasco é isso, o gigante incomoda, Fernanda. O gigante tem incomodado, e tem incomodado muita gente, hein? Vou pedir, é claro, pra você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes, dá aquela moral pra gente, porque ajuda demais nosso conteúdo. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque você ajuda a divulgar nosso conteúdo pra mais pessoas. Estamos próximos de chegar à marca de 17.100 inscritos. Falta menos de 20 pessoas, então dá aquela moral, se inscreve aí. Agora vamos lá pro vídeo. Então, ultimamente, só o risinho do veneno. O Vasco é isso, o gigante incomoda, Fernanda. O gigante tem incomodado, e tem incomodado muita gente, hein? Eu tava brincando aqui, mas falando sério. Faz muito tempo que a gente não vê o Vasco conseguindo encontrar uma consistência a ponto de conseguir competir contra esses bons adversários. Se a gente for pegar aí os últimos jogos do Vasco, o Vasco eliminou o Botafogo, time de G6. O Vasco venceu o Bahia, time de G6. O Vasco empatou com o Flamengo, que é o melhor time da América do Sul, e é um resultado positivo pro Vasco. Sim. O Vasco conseguiu vencer o Cruzeiro, time de G6. Então, o que a gente quer dizer aqui é que o momento mais difícil da temporada pro Vasco da Gama foi justamente o momento em que o Vasco encontrou o seu melhor. É verdade. Nos últimos 9 pontos disputados contra essas equipes que eu disse aqui, além do grande confronto pela Copa do Brasil, o Vasco fez 7. 7 pontos em 9 contra Cruzeiro, Bahia e Flamengo. E agora vai ter o Palmeiras na quarta-feira, que vai ser muito difícil. Muito mais difícil até do que foram os últimos jogos, porque o Palmeiras está pressionado por ter perdido contra o Bahia e porque o Vasco vai sem o Barros. O Barros, para mim, é uma peça central dessa equipe. Então o Vasco perde um jogador que talvez seja tão importante quanto o Felipe Coutinho é para esse time hoje. O Barros, ele é o centro, ele é o cara do equilíbrio desse time. E o Vasco vai enfrentar o Palmeiras, mas pelo menos o que fica de positivo é que mesmo se perder, eu espero que não perca, você já conseguiu construir uma gordura numa sequência dificílima. Então o Vasco agora, como eu falei aqui na semana passada, esquece zona do rebaixamento, não tem que mais pensar nisso. Agora, com 8 pontos na frente, aí que não tem que pensar mesmo, tem que olhar para cima. O torcedor vascaíno, ele tem que parar também de ter o receio, que é totalmente normal, mas parar de ter o receio de, toda hora... Esquece isso, olhar para cima, olhar como time grande, porque o Vasco é time grande. O Vasco é time grande e tá jogando futebol. O Vasco é o 5º colocado do retorno do Campeonato Brasileiro, sem contar o jogo do Bahia. O Vasco tem o 4º melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Passou o Palmeiras, que tá lá na segunda colocação. Então, cara, são muitos elementos, como o Felipe Coutinho craque, como o Paulo Henrique jogando bola demais, Alô Ancelotti, como o Robert Renan e Carlos Cuesta, o Barros, são elementos positivos para o torcedor vascaíno olhar e ter uma perspectiva do seguinte: melhorou e que isso continue. Beber água, vale não, o beber elogio. água. Foi mal. Vale o elogio para a diretoria pelas contratações. Também. A segunda o time janela melhorou é importante. por causa das contratações. Muito importante. Tentei já aqui em jogos em vídeos aqui no canal do VSE, que pra mim foi o meu voto para melhor jogador do primeiro turno. Melhor lateral do primeiro turno. O meu voto de lateral direito do primeiro turno foi no Paulo Henrique. Concordo. E é um lateral cada vez mais sendo efetivo, sendo equilibrado, muito bom defensivamente. Dificilmente o Paulo Henrique perde uma jogada defensiva e quando vai à frente, cada vez mais indo à frente com consistência, com sabedoria e com produtividade. Dificilmente o Paulo Henrique vai ao campo de ataque e a jogada não rende nada. E hoje o Paulo Henrique, numa jogada muito bem construída pelo Vasco, uma jogada de 50 segundos de toque de posse de bola, no melhor estilo do Fernando Diniz,
a parte aguda da jogada chega numa fatiada do Puma Rodrigues, Pumita Rodrigues jogando de lateral esquerdo, tá? Já fixado ali e bem confortável na posição. Ele dá uma fatiada da lateral esquerda para achar o Paulo Henrique nas costas do Kaique. O Kaique é meio enganado ali pelo tempo de bola. Depois, o Paulo Henrique mata a bola, mata a fatiada. E acho que o Kaique achou que ele ia procurar a linha de fundo. O Paulo Henrique traz para dentro e cruza a bola na cabeça do Ryan. O Ryan cabeceia para o chão, faz 1-0 com 8 minutos. Depois, o Paulo Henrique deu uma apagada no lado esquerdo do Cruzeiro. O Cruzeiro não conseguiu fazer nada pelo lado esquerdo, nem o Wanderson, nem o apoio do Kaique. O Paulo Henrique, muita gente falando sobre seleção brasileira, não acha um absurdo, tá? Muito pelo contrário. A lateral direita não tem dono. Aliás, as duas laterais não tem dono. Verdade. Você tem aí Wanderson e Wesley sendo convocados. O Wanderson foi cortado porque estava machucado. Quando jogou, fez alguns jogos bons, outros mais ou menos. O Wesley também ainda não aconteceu naquela partida que encheu os olhos. Por que não testar o Paulo Henrique? Paulo Henrique dá força defensiva e também chegada à frente com qualidade. Chegada à frente sem banalizar o apoio ao ataque. Ah, mas o Paulo Henrique não é um jogador de seleção brasileira. Esses conceitos que a gente aplica e que durante anos fizeram muito sentido, fazem sentido hoje? Quem é o dono das laterais do Brasil? Não tem. Então você tem que experimentar. E por que não convocar o Paulo Henrique? Para ver se de fato ele é ou não. Então, assim, Paulo Henrique tem jogado num nível que merece ser testado. Vai ter agora a convocação agora dia 1º, se eu não me engano, dia 1º de outubro. Por que não? Bola para isso ele está jogando. Foi o melhor lateral direito do primeiro turno, na minha modesta opinião, e no segundo turno mantém. Como vocês estão vendo, Paulo Henrique, lateral direito do Vasco da Gama, está sendo bastante elogiado pelos jornalistas e estão pedindo até mesmo lateral na seleção brasileira. O Paulo Henrique tá fazendo uma excelente temporada de 2025. Ano passado já vinha jogando bem, mas em 2025 é uma baita temporada do lateral direito do Vasco da Gama. E olha aqui, cara, segundo o BTB Esportes, segundo dados da R10 Score, patrocinadora do Vasco da Gama, lateral de seleção, o Paulo Henrique, lateral do Vasco da Gama, alcançou marcas que nenhum outro jogador do Brasileirão 2025 possui. Ele é o único jogador a superar 50 dribles certos e vencer mais de 150 duelos na competição. Olha que loucura, né? São dados ali espetaculares do Paulo Henrique. O Paulo Henrique, desde que o Wesley estava no nosso rival no Flamengo, o Paulo Henrique sempre teve os melhores números do Campeonato Brasileiro como lateral direito. O Paulo Henrique tem números melhores do que o Wesley quando estava jogando no Flamengo, do que o Vitinho do Botafogo, do que propriamente o Giai lá do Palmeiras e diversos outros laterais. Tá? O Paulo Henrique tem excelentes números mesmo, tá? Então, pra mim é merecido, se ele for convocado pra seleção brasileira, seja mesmo pra um amistoso, ou seja o que for, pra mim tem que convocar ele. Cara, tem que dar oportunidade. A gente vai ver se o cara vai jogar bem lá ou não, só jogando, né? Só sendo convocado. E aí, cara, segundo informações, o Paulo Henrique pode estar nessa lista de convocados do Carlos Ancelotti para esses amistosos que vai ter da seleção brasileira contra o Japão e a Coreia do Sul, se eu não me engano, né, que vai ter o jogo da seleção brasileira. Coreia do Sul, acho que é Coreia do Sul mesmo. Enfim, importante saber sobre isso. Bom, e o Vasco também postou, pessoal, a programação semanal, né? Nessa semana aí do Vasco da Gama, após essa vitória do Cruzeiro. O Vasco treinou no dia de hoje, na segunda-feira pela manhã. Na terça-feira, amanhã, treina pela manhã, né, no CT Moacir Barbosa, e depois viaja para São Paulo, uma viagem bem rápida de 45 minutos, né, de avião. Na quarta-feira, obviamente, tem o jogo do Vasco contra o Palmeiras, e aí depois do jogo o Vasco já viaja para o Rio de Janeiro novamente. Na quinta-feira, o time do Vasco da Gama treina novamente à tarde, sexta e sábado treina pela manhã, e no domingo o Vasco joga contra o Vitória em São Januário novamente, né? O jogo de quarta-feira é muito difícil
o Vasco vencer o Palmeiras, mas, cara, o Vasco tá vencendo aí, venceu o Cruzeiro, que a gente não esperava, venceu o Bahia, que a gente não esperava. Que custa a gente sonhar de vencer o Palmeiras também, aí pra gente disparar realmente na tabela. E aí domingo um adversário muito mais fraco do que esse que a gente enfrentou, do que o Cruzeiro, do que o Bahia e do que propriamente o Palmeiras que a gente vai enfrentar na quarta-feira, né? Então é importantíssimo isso, vamos torcer pro Vasco, a gente vai obviamente aqui, né, o Vasco vencendo, vocês já sabem, tem vídeo de reações sempre aqui no nosso canal, então fiquem ligados, deixa o seu like nesse vídeo aí, se inscreve no canal, não esquece também de hypar esse vídeo, porque ajuda demais, beleza, pessoal? Bom, deixa eu mostrar pra vocês outro negócio, que é a classificação da tabela, né? A classificação do Campeonato Brasileiro, a tabela do Brasileirão, como ficou depois da vitória do Vascão no sábado. O Vasco venceu o Cruzeiro no placar de 2-0 e subiu de posição, pessoal, subiu 2 posições, né, no Brasileirão. O Vasco tá em 11º colocado, com 30 pontos. O Vasco, lembrando que não tá mais com nenhum jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco tinha 2 jogos atrasados, que era contra o Juventude e também contra o Bahia, né? Os 2 jogos já foram, o Vasco perdeu com o Juventude e ganhou do Bahia. Então tá aí, Vasco da Gama aí com 30 pontos, Vasco joga na quarta-feira, se o Vasco vencer vai pra 33, o Vasco pode passar até mesmo o Grêmio e o Bragantino, né, seria muito importante. E aí, cara, no domingo é um jogo mais fácil, teoricamente, pro Vasco da Gama, que é contra o Vitória. O Vitória que tá com 22 pontos, né, cara, tá ali na zona de rebaixamento, tá bastante complicada a situação do Vitória. Enfim, o Vasco aí domingo pode ganhar de um adversário que tá brigando lá pela zona de rebaixamento. Aí pra de vez a gente realmente espantar essa zona do Z4, né, e a gente brigar realmente pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, uma pré-Libertadores, seria excelente. Uma Libertadores então, pô, nem se fala, né, seria excelente pro ano do Vasco da Gama, uma pré-Libertadores, uma Libertadores, pro ano que vem a gente poder jogar uma competição internacional novamente. Se não conseguir, tem a Sul-Americana novamente, a gente se reestrutura mais ainda, e aí no ano que vem a gente briga pela Libertadores, pelas primeiras colocações. Então, é mais ou menos isso, tá bom, pessoal? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal que é muito importante, ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo, essa moral de vocês, se inscrever, clicar no botão do like, clicar no botão de hypar, que é super importante. A gente agora tá com esse modelo novo de react e tudo mais, então pô, curta esse vídeo, curta esse modelo novo do canal, eu vou também trazer mais informações do Vasco da Gama quando tiver, então fiquem ligados aí no nosso canal, vai ter vídeo de informações do Vasco da Gama, mercado da bola e outras informações, vídeo de reações, como você já sabe quando o Vascão vence, esses reacts aqui do Lucas Pedrosa, entre outros comentando sobre o Vascão, beleza? Tamo junto, abraço a todos, saudações vascaínas, vitória Vascão!